Voltamos, então, daqui a pouco fazemos a nossa conexão com a CNN Internacional. Agora a gente chama o nosso enviado especial a Israel, o Américo Martins. A professora Daniele Aires também participa dessa rodada de análise. Ela é especialista em segurança e política internacional. Já esteve com a gente anteriormente e volta hoje ao Bastidores CNN. Américo Martins, é isso, a gente está vendo uma ofensiva de Israel, ao que tudo indica, aumentar gradativamente numa velocidade muito alta, não é isso? O que você tem acompanhado hoje em loco? Olá, Tainá, Uribe, a todos que nos acompanham aqui. É nítido que Israel está apertando o acelerador, está aumentando muito aí a pressão sobre Gaza. Esse aumento hoje foi muito claro, o aumento dos bombardeios contra a faixa de Gaza, muito mais fortes e muito sequenciais. Foi bem mais forte do que nos últimos dias. Ontem eu estive ali na fronteira da faixa de Gaza e hoje acompanhando a gente percebeu que foi muito mais forte do que anteriormente. Isso quer dizer que eles estão, de fato, preparando para um alargamento também das operações terrestres, como, inclusive, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel acabou de confirmar numa entrevista coletiva, em que ele disse que esta noite eles vão ampliar as suas operações dentro do território da faixa de Gaza, essas operações terrestres, com tanques e com muitos equipamentos pesados. Então, está confirmado que eles vão fazer uma operação maior, eles vão alargar essas operações. Nos últimos dias, eles já vieram fazendo operações. Começaram com pequenos comandos, depois tiveram ali um choque com militantes do Hamas, entraram com carros blindados, agora entraram, de fato, 2 noites seguidas com tanques. E hoje confirmaram que esta noite eles vão alargar, eles vão ampliar as suas operações terrestres. Então, é o sinal de que Israel vai, de fato, começar a ocupar Gaza. Eles podem até fazer algumas operações maiores essa noite e sair, mas a tendência é que eles acabem ocupando o terreno. E muito interessante a reportagem aí dos nossos colegas da CNN Internacional falando sobre a possibilidade de que os bunkers, que os túneis do Hamas estejam sendo destruídos com algum tipo específico de armas. Eles relataram aí a fumaça vindo do chão, o que significaria que os israelenses estão atacando de fato os túneis. A gente viu mais cedo, e a Adela Cardoso trouxe, professora, um mapa dessas pequenas incursões terrestres. A gente vê 2 delas, principalmente entradas de blindados ao norte da faixa de Gaza, mas tem causado muita preocupação porque há uma das entradas em Khan Yunis. Se Israel avisou para a população do norte da faixa de Gaza para ir ao sul, há uma possibilidade de uma incursão terrestre pelo sul, onde você tem uma grande concentração de civis. Isso pode causar um mal-estar junto à comunidade internacional, que Israel tenha feito com que a população descesse para o sul e ainda assim fizesse uma incursão terrestre pelo sul? Gustavo, boa tarde a você, a Tainá e ao Américo. Acho que nós temos que analisar, do ponto de vista tático, algumas questões da possível incursão terrestre, né? Se você faz uma incursão pelo norte, empurrando de alguma forma os membros do Hamas para sul da faixa de Gaza, ou seja, destruindo os túneis, possivelmente essas excursões que eles entram e saem, estão fazendo alguns tipos de ataques, destruindo os túneis ou tentando destruir os túneis, que a gente tem que entender que, devido ao tamanho desses túneis, são processos difíceis de desabilitar esse túnel, então são missões que levam tempo, tem que ter alguma capacidade de ação, e você vai levar essas pessoas, não só os civis, que foram pedidos para se deslocar ao sul, mas também esses membros do Hamas cada vez a recolher-se mais no território. Se a gente for pensar nesse sentido, uma entrada por Khan Yunis com tanques de guerra e algum tipo de contingente militar humano pode ser na tentativa não de causar um ataque, mas de pedir que qualquer membro do Hamas desça mais do que ao espaço de Khan Yunis, sendo um espaço onde a guerra podia se concentrar entre Khan Yunis e Gaza, a cidade de Gaza e o norte
da faixa de Gaza. Então, essa poderia ser uma compreensão de como se estão deslocando também tanques de guerra e efetivo militar para a região da cidade de Khan Yunis, ao sul de Gaza. Agora, nós estamos acompanhando nos últimos dias, né, desde que esse conflito começou, uma certa inconstância entre a retórica e a prática dentro do terreno. Muitas vezes se pede para a população se deslocar ao sul, mas ao mesmo tempo se vê alguns bombardeios na região sul da faixa de Gaza. Então, esse tipo de situação onde a retórica não se coaduna com a prática, né, por parte das forças de defesa de Israel dentro do território de Gaza, levam muitas vezes a comunidade internacional a crer que esse deslocamento para perto de Khan Yunis também pode vir a ser um espaço para uma ofensiva militar com mais violência e com outras intenções que não sejam aquelas de só criar uma barreira para que membros do Hamas não possam se deslocar para a fronteira, por exemplo, de Rafah e atravessar para o Egito, né? Então, é muito complexo essa situação do ponto de vista tático. Mas, se me permitem, só uma questão, por exemplo, do ponto de vista político, que eu acho que talvez é interessante para entender por que esses ataques massivamente hoje aumentaram. Nós estamos politicamente tendo uma decisão hoje nas Nações Unidas que pode vir a decidir sobre uma ideia de corredores humanitários, de pausas humanitárias. É uma decisão com muito menos peso do que a do Conselho de Segurança, é uma decisão da Assembleia, mas isso obviamente criaria um obstáculo político para a entrada por terrestre, né? O que faz com que Israel, de alguma forma, tenha que antecipar a sua estratégia de entrar para que já esteja dentro, caso tenha algum tipo de decisão sendo tomada nas Nações Unidas que vá contra aquilo que são os seus planejamentos estratégicos e táticos. Então, é um complexo bem denso que hoje se passa, tanto ao nível político como ao nível tático na região.